Louvado seja Deus. Eu sou vosso irmão em Cristo, Manuel Nascimento. Trago uma mensagem de Deus para nós meditar junto, meus irmãos, que está no livro de Romanos, capítulo 5, e o versículo 12, que diz assim para nós, irmão: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado pela tua mensagem, Pai. Preciso estar no Senhor, Pai, e o Senhor esteja em mim, Pai. Que a tua mensagem vá para onde tu está enviando, ela possa alcançar o seu objetivo, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, minha irmã, você que assiste a palavra, que ama as coisas boas de Deus. Diz o Senhor que bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus. Você, meu irmão, meus irmãos que ouvem, você é um bem-aventurado. Vocês são bem-aventurados porque estão ouvindo a palavra do Senhor. Apesar de você saber, conhecer, você tem a Bíblia, você tem a mente de Cristo, você tem tudo para conhecer o Evangelho, independente de pregação. A gente ouve, mas a gente tem a capacidade de discernir cada um a palavra de Deus. Veja o que fala aqui. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, louvado seja Deus. Coisa triste, né, meu irmão? Por um homem entrou o pecado no mundo. E esse pecado trouxe a morte. Trouxe a morte porque todos, diz a Bíblia, que todos pecaram. Todos pecaram, porque essa morte aqui que está falando foi Adão que trouxe. Adão era do tempo da lei, era na lei que tinha essa morte que matava a pessoa pelo pecado. O pecado trazia morte, o pecado gerava morte. A pessoa morria antes do tempo determinado por Deus. Hoje não acontece. Se a pessoa não obedecer, desobedecer, pode morrer antes do tempo, porque o pecado continua gerando a morte. Mas não tem mais pecado. O pecado não existe mais em mim, em você. Nós que nascemos depois da morte de Cristo, já nascemos sem o pecado. Porque é para isso que Jesus veio ao mundo. Foi para tirar o pecado do mundo. Você lembra quando João Batista batizava lá no Jordão? Jesus vinha para ele para ser batizado. João Batista olhou para Jesus, caminhando, disse para os discípulos dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio tirar o pecado, irmão. Nós não temos pecado, nós somos isentos, glórias a Deus por isso. Jesus tirou. Agora, não é porque tirou que a gente vai abusar, vai voltar, vai praticar o que não deve. Quando a gente não obedece, quando a gente não atenta para as coisas de Deus, o pecado se aproveita daquela pessoa. Mas nós somos livres. Por que aconteceu o pecado com Adão? Desobediência da mulher. Principalmente a Eva, que não obedeceu à voz de Deus. Deus mostrou lá para Adão e Eva, disse: de todas as aves do jardim vocês podem comer livremente, mas desta aqui, mostrou uma planta lá, uma fruta, desta aqui não coma, se comer certamente morrerás. A mulher ouviu aquilo e ficou atenta, querendo saber o que significava aquilo. Porque é assim que acontece com os nossos ouvidos. Quando a gente diz para um filho: meu filho, não mexa naquela caixa ali. Não pode abrir aquilo. Pode saber que a criança vai tentar mexer, vai tentar abrir, porque é assim que é. Fica curioso para querer saber. A mulher ficou curiosa com aquela mensagem. O inimigo das nossas almas, astucioso, ouviu a mensagem e veio sutilmente e falou para a mulher: é certo que vocês não podem comer dessa fruta? A mulher disse: se comer nós morre. Ele disse: não morre não, não é assim não, não acontece isso. Ele falou assim para vocês não entender, vocês não compreender o que é, para não saber que nem ele sabe. Olha, trocou a mensagem, inverteu tudo, e a mensagem entrou no ouvido da mulher. E ela comeu da fruta e passou para o seu marido, e ele comeu também. Aí o pecado entrou no mundo pela desobediência. Essa desobediência tem matado muita gente, meu irmão. Tem acabado com tanta gente no mundo. Quando a gente diz que essa droga mata,
está matando, destruindo, mas a pessoa continua buscando a droga, dando carinho para a droga, dando atenção para a droga, e está morrendo, e está acabando, mas a pessoa continua a desobedecer a voz de Deus. E Deus está dizendo que não deve fazer aquilo que não é bom. É bom de fazer, aplicar uma coisa na nossa vida que nos satisfaz, como diz lá Isaías, na Velha Aliança. Para que gastar o seu dinheiro naquilo que não é pão? Para que se gasta dinheiro em droga, sabendo que a droga vai matar, vai acabar? Louvado seja Deus. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo e tirou. Graças a Deus. A morte entrou, matou, está matando, mas hoje nós morremos na data exata. Não sei que a gente abuse e volte a pecar, volte a fazer coisa que não agrada a Deus. Louvado seja Deus, porque diz aqui, o segundo verso diz assim, porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Olhe, até o regime da lei tinha pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não tem lei, não tem pecado. É isso que quer dizer a mensagem. Se não tem lei, não tem o pecado, irmão. Só tem o pecado quando a gente está na lei, o que está dizendo aqui. O pecado não é levado em conta se não está na lei. Agora, se está na lei, está no pecado. Porque a graça de Deus, ela veio para isso. Jesus trouxe a graça para isso. Jesus usou Paulo para trazer a graça, a mensagem da graça, justamente para a gente não usar mais a lei. Porque a lei e os profetas acabaram quando João Batista chegou. Quando João Batista entrou no mundo, a lei e os profetas se acabaram. Então a lei não existe mais para nós, nós somos da graça hoje. A graça tem vida, a lei tinha morte. Quem pecava na lei morria. A graça não. A graça tem o perdão, tem amor, tem a paz, tem salvação, tem bondade, tem fidelidade. É um amor a graça, é o amor de Deus na nossa vida, meus irmãos. Por isso que nós temos a graça para nos levar a caminhar com Jesus aqui nesse mundo. Louvado seja Deus. Se nós continuar nos caminhos de Jesus Cristo, de Deus, servindo a Deus aqui na graça, como diz a mensagem, nós temos chance para vencer todos os obstáculos do mundo. Porque é desta maneira que a gente vence, é quando nós estamos dentro da palavra, obedecendo os mandamentos de Deus. Se nós não obedecemos, o que acontece? Nós somos transgressor, nós estamos transgredindo a ordem de Deus. E o que é que acontece quem está na lei? Gálatas, bora ver lá em Gálatas, rápido. Grande Deus está aqui, Gálatas 3,10, que diz, todos quantos são da obra da lei, estão debaixo de maldição. Olha que tristeza, meu irmão. Para a pessoa que está debaixo da lei, está debaixo de maldição. Então é bom nós estar na graça. Não tem maldição. A graça tem salvação, tem o perdão, como eu falei agora, tantas coisas boas. Agora é bom nós saber isso, irmão, porque isso aqui desperta a nossa atenção para nós conhecer melhor o caminho do Senhor. Veja o que é que fala aqui no livro, nesse mesmo livro de Gálatas. Isso é bom para nós ter os olhos abertos e a gente não cair nessas tentações. Olha o que diz aqui em Gálatas 5, 18. A partir do 18. Isso é muito bom te refletir. Não é que te pratique, mas é bom te examinar se nós não estamos incluídos nessa lista. Porque essa lista que eu vou ler para nós agora, irmão, é só condenação, é só maldição. Quem tiver nessa listagem aqui que eu vou ler, está debaixo de maldição, está debaixo de condenação. Diz aqui o versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não está sobre a lei. Veja bem, quem é guiado pelo Espírito Santo não está cumprindo a lei. É isso que diz o versículo. Agora o 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Você está vendo quem está na lei? Quem está debaixo da lei? Quem não está no Espírito? Está dizendo aqui, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Aleluia! Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glotonaria, coisa semelhante a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olha como é triste, meu irmão. Nós estamos na lei, debaixo da lei, cumprindo a lei. Essa listagem, irmão, é para a pessoa que realmente não segue a graça. Quem não segue a graça, quem não está em Cristo, costuma cair nessa tentação. Eu teve nessas coisas todinho, meu irmão. Porque não conheceu o nosso Jesus Cristo que eu conheço agora. Graças a Deus, hoje eu estou nessa aqui, olha. Agora tem a lista que é para a pessoa da graça. As pessoas que estão nessa listagem estão servindo a Jesus pela graça e pela fé. Diz aqui o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Está vendo? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Está vendo? Contra essas coisas não tem lei, irmão. Só tem lei para quem está naquela primeira lista que eu falei, que são 14 itens lá naquela lista que leva a nós à condenação. Esse que leva à salvação é só 9. Diz ainda mais aqui. Se sois guiados, louvado seja Deus. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Está vendo, irmão? Quem vive no Espírito, anda no Espírito. E essa pessoa que anda no Espírito, vive no Espírito, é você, meu irmão. É nós que serve a Deus na graça e na fé. Continue nesses caminhos, meu irmãozinho querido. Do fruto do Espírito que é o seu, meu querido irmão e minha irmã. O fruto do Espírito que é o nosso. É esse que é o que nós devemos procurar para a nossa vida. O fruto do Espírito que nos leva à salvação. Fique nesse caminho do fruto do Espírito. Siga Deus pela palavra do Senhor. Ame seu irmão, ajude o próximo. Faça o que é certo, faça o que é bom, meu irmão, que você terá um tesouro no céu. Você vê que a palavra de Deus diz para nós, aqui no livro de Efésios, capítulo 2, que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso é um dom de Deus. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ainda diz mais, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. É um dom que Ele tem de nos salvar. Mas lá em Apocalipse, diz que aqui não é pelas obras. Mas lá em Apocalipse fala, 22, 12. Jesus diz, eis que breve eu venho e que comigo está o galardão que eu tenho a retribuir a cada um de vós, conforme as suas obras. Já o galardão é conforme as nossas obras. Conforme o que você faz, conforme o bem que o meu irmão faz, conforme o que você faz de bom, meu irmão, é o seu galardão. Então é bom nós praticar o que é certo, nós andar no caminho do Senhor, fazer o bem, ajudar quem precisa, ajudar o necessitado, socorrer aquele que não tem, continuar nos caminhos do Senhor, porque lá na glória, quando você chegar lá e eu também, lá está o nosso galardão. O galardão é pelas obras. Lá tem o livro da vida e tem o livro das obras. O nosso galardão está lá no livro das obras. Tudo que a gente faz aqui mesmo a gente recebe. E lá no céu tem um galardão. Agora é bom nós aplicar o que é bom. Fazer o que é bom. Porque a Bíblia fala aqui nesse livro de Gálatas, está bem aqui pertinho, que diz aquilo que o homem semear, isso também vai ceifar. Olha, isso é um caso sério. É um grande perigo para a nossa vida. O que nós planta, nós colhe. Então vamos plantar o que é bom, meu irmão. Vamos fazer o que é certo para nós colher coisa boa. Aqui nesse lugar. E lá na eternidade, nós ganhar a vida eterna. Faça isso. Que Deus te ama e Deus te abençoe. Se você praticar esses atos na sua vida, a sua bênção aqui é garantido. Deus responde a sua oração. Deus te abençoa. Deus te dá aquilo que tu precisa, que tu pede a Deus, meu irmão. Faça isso em nome de Jesus e dê o like no vídeo. Compartilhe essa mensagem. Se inscreva nesse canal e fique com Deus. Que Deus abençoe você e eu e nós sejamos abençoados. Em nome de Jesus Cristo, diga amém. Aleluia.